Evangelho do Senhor, de acordo com Lucas, capítulo 16, verso 19. De acordo com a Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, lemos assim na Santa Palavra de Deus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado. Te agradeço, Pai Celestial, por esta riquíssima oportunidade, a de pregar a Tua palavra e a de ouvirmos todos esta palavra. E mais que isso, a oportunidade de entesourarmos estes ensinos em nosso coração. Meu Deus, ajuda-nos. Oh, como precisamos de Ti. Precisamos receber a Tua palavra. Para isso, ilumina o nosso entendimento. Ilumina a nossa mente. Espírito de Deus, que nada nos tire este privilégio. Eu creio que o Senhor já está fazendo. Então, por isso eu oro agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Existe vida depois da vida? Eis aqui um texto esclarecedor. É o único relato na Escritura sobre a vida no além. Para termos uma ideia de como será a vida após esta vida aqui. E é Jesus quem abre as cortinas do mundo físico para o espiritual. É Ele quem abre as cortinas entre o hoje e a eternidade. Tudo para que possamos olhar lá dentro e termos uma antevisão de como será no céu. Olhamos e descobrimos: tem vida sim após esta vida. Existe vida após esta vida aqui. Esta vida futura com Deus ou afastado dele, porque são duas possibilidades e somente duas, é consciente.
Não é, como se diz por aí, um sono da alma. Tampouco é uma inconsciência eterna. E também não é um estado de almas vagueando pelo espaço. Nada disso. É vida consciente. Alguém já perguntou, será que vamos reconhecer os nossos lá no céu? Sim, vamos. Olha aqui o ensino de Jesus. Trata-se de um lugar, meus irmãos. Lá sente-se dor. A vida no além será vivida em um lugar. E dependendo deste lugar, sente-se sede, lembranças, ou tormento, felicidade, e também se recebe consolo da parte de Deus. Olhemos o texto através do personagem pai Abraão. Abraão era o pai da nação. A nação se originou dele. Os hebreus usavam a figura de Abraão para se referirem ao próprio Deus. A nação fisicamente descendia de Abraão, mas espiritualmente ela descendia e dependia de Deus. Abraão era tido como o primeiro no reino dos céus, porque ele fora o primeiro homem a receber e atender ao chamado de Deus. Para nós, os cristãos, Abraão é um modelo, pois foi o primeiro a ser justificado e salvo pela fé. Na literatura judaica do primeiro século, que é o século no qual viveu Jesus, Abraão é o representante máximo de Deus. E as suas palavras tinham peso, como se fossem vindas do próprio Deus. A partir do texto, e olhando para as ações de Abraão, ou o pai Abraão, como chamado aqui, vamos ver o que Deus nos diz sobre o salvo e o perdido. Porque foi esse recurso que Jesus usou para ensinar os da sua época. Quero em 2 momentos lhes falar como Deus trata o salvo e depois como Deus trata o perdido. Como Deus trata o salvo. Há um homem salvo e um homem perdido na história. O homem salvo chama-se Lázaro. Do original, Eleazar. Deus é minha misericórdia, quer dizer o seu nome. Ou ainda, o Senhor me ajudou. A salvação deste Lázaro, o mendigo, não tem a ver com seu estado econômico. Não é por isso que ele foi salvo. Não é porque era mendigo. Isso é irrelevante. O outro na história, o rico, não tem nem nome. É um anônimo. Os dois morreram. E isso serve para nos indicar: morre o rico e morre o pobre. O dinheiro de alguém não é suficiente para comprar a sua integridade física para sempre. Não lhe garante que viverá eternamente. A morte é implacável com todos. Morre o doutor e morre o analfabeto. Morre o camponês, mas morre também o suburbano, o urbano, o citadino. A morte é implacável. Chegou a morte para o mendigo, mas também chegou para o rico. Porém, suas histórias são diferentes. Embora ambos aqui tiveram o mesmo fim, que foi a morte, dali em diante, neste fim, a morte é o começo. Como Deus trata o salvo? Primeiro, Deus envia-lhe uma escolta. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Uma das funções dos anjos é conduzir os salvos. Ouçam a palavra de Jesus quando se refere à vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória em Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. Função dos anjos: conduzir os salvos. O salvo é conduzido por anjos. Essa figura é a figura dos batedores, dos patrulheiros, muito comum entre as polícias ou as forças armadas. São aqueles que vão à frente, abrindo caminho, porque vão protegendo as entradas, geralmente de moto ou em carros especiais, porque vai passar alguém importante, vai passar alguém, uma autoridade. No espaço aéreo, no tráfego aéreo, todo o tráfego aéreo é movido para lugares e para os chamados pontos de espera, porque alguém muito importante vai decolar e não pode ter ninguém mais se movimentando naquele aeroporto, porque alguém muito importante vai pousar naquele aeroporto. Um VIP, um presidente pousará naquele lugar ou decolará daquele lugar. Então o tráfego aéreo todo fica suspenso e em espera. Deus conduz os salvos. Quando alguém parte para o Senhor, alguém querido dele, alguém conhecido dele, alguém que foi comprometido com ele, que o amou e que o serviu, Deus o trata como gente importante. Deus o trata como VIP. Não hoje. Tira o cavalinho da chuva. Hoje somos servos. Servos do Senhor, somos importantes porque nos usa para cooperar com Ele. Mas esse tratamento aqui é no dia que nós tivermos um encontro com o Senhor. Quando chegarmos lá, Ele vai te receber. Você vai ser conduzido à presença dEle. Para o salvo, Deus envia uma escolta especial. Anjos de Deus o levam até Ele. O adentrar a presença de Deus é algo especial para o salvo, mas também é especial para Deus. O salvo não é um inoportuno. Ele não chega à presença de Deus como um incômodo. Também não é um pedinte à porta dos céus. Mas ele é alguém que merece honra e é recebido com honra no céu. Como Deus trata o salvo, Deus envia-lhe uma escolta. Em segundo, Deus o recebe em seu seio. Ainda no verso 22 diz: foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O maior dos elogios para um hebreu era ser chamado de filho de Abraão. Jesus se refere a muitos filhos de Abraão assentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, em Mateus 8:11. Mas este homem é abraçado por Abraão. Ele está junto de Abraão, ao lado de Abraão. Uma imagem de carinho, de amor, de cuidado, de acolhimento da parte de Deus. Ela mostra o que aconteceu na celebração da ceia do Senhor com os seus discípulos, quando o ainda moço apóstolo João reclina a cabeça no peito de Jesus, João 13:23. Para os orientais, esse era um sinal de carinho, de receptividade, coisas que um pai faz com o seu filho, o acolhe junto de si. Lázaro fora um mendigo aqui, mas ele não está mais jogado, abandonado. Agora ele é recebido pelo próprio Deus, pelo dono da casa.
como se disséssemos, ele é recebido pelo rei, pelo presidente. Lázaro agora não é mais um largado. Nós evitamos os mendigos, evitamos os desamparados, mas Deus não. Ele não olha para a sua aparência, ele vê o coração. Foi o que o próprio Deus, o Senhor, disse ao profeta Samuel, quando Samuel vai ungir a Davi, filho de Jessé, e Samuel fica impressionado com um dos filhos mais velhos de Jessé, fica impressionado com a aparência e a altura de Eliabe. Então, 1 Samuel 16, verso 7, Deus diz: o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E o apóstolo Paulo, ensinando aos Gálatas, em Gálatas 2,6, diz: Deus não julga pela aparência. Podemos desempenhar papéis nas nossas vidas, meus irmãos, e com tanta eficiência que somos até dominados por esses papéis, a ponto de acreditarmos nos papéis que desenvolvemos e que daqueles papéis somos nós. Mas Deus nos vê como realmente somos. Deus vê o coração. Como Deus trata o salvo? Deus não nos julgará pelo mérito de cada um, porque Ele sabe quem somos. Como Deus trata o salvo, então, já vimos. Ele envia-lhe uma escolta e aqui Ele recebe-o no seu seio. Mas Deus faz mais. Deus o defende. O rico, que nem nome tem na parábola, começa a fazer um discurso. Pede misericórdia, mas também dá ordens. Verso 24. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Este homem levou consigo para o lugar onde foi morar eternamente um pouco da forma, da maneira como ele agia aqui na terra. E é o jeito que os poderosos pensam sobre coisas que levarão daqui para a eternidade. Mandam, compram, desmandam, determinam. Por aqui chega-se até dizer: manda quem pode e obedece quem tem juízo. O rico trata aquele que mendigava à sua porta como um inferior seu ainda. Porém, ele quer usar Lázaro a seu favor. Ele quer usar Lázaro para lhe servir. Mas Lázaro nem se defende. Lázaro está numa boa lá. Ele nem abre a boca, perceberam? Ele não precisa falar nada. Agora ele tem quem o defenda. Agora ele tem alguém por ele. Ele não precisa dizer nada. O próprio Deus sai em sua defesa e toma as suas dores. Porque Deus defende o salvo. Verso 25. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Como Deus trata o salvo. Envia-lhe uma escolta, recebe-o no seu seio e o defende. Mas tem mais uma característica do caráter de Deus em relação ao salvo no texto. Deus o consola. Final do verso 25. Agora este é consolado e tu atormentado. Lázaro provavelmente chorara muito aqui. Fora ferido, sofreu com dores, tristeza, fome, doenças, mas agora ele é consolado por Deus. Consolado pelo próprio Senhor. Ouvi a história de uns irmãos que acolheram um morador de rua
Ele contava sobre os ferimentos nas suas mãos, nos seus pés, nos seus braços. E ele dizia: me bateram, meu irmão. Alguns passantes na rua resolveram fazer maldade comigo. Lázaro agora está fora dessa. Lázaro agora é consolado pelo Senhor. E é promessa do Senhor. Apocalipse 21, verso 4. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O salvo é consolado pelo próprio Deus. A realidade aqui na terra é dura, difícil, passageira e leviana. Nós nos esforçamos por coisas que vamos deixar aqui. Não nos esqueçamos de cuidar do que é importante e que vamos levar para a eternidade. Eclesiastes 1 e o verso 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Cuida do teu espírito, alimenta o teu espírito. O fim chega para todos e um dia compareceremos diante de Deus. Sem idas e vindas, como se diz por aí, sem sucessivas reencarnações, como se prega em alguns lugares, nem tampouco reencarnando em animais, não, também nada de aperfeiçoamentos um após do outro, nada disso. A vida termina aqui e nós estaremos diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso vem o juízo. O salvo é consolado por Deus. Como Deus trata o salvo? Relembrem, Deus envia-lhe uma escolta. Deus o recebe em seu seio. Deus o defende e Deus o consola. Aleluia! E agora, como Deus trata o perdido? Deus trata o perdido de maneira surpreendente. Começa porque Deus o trata com amor. Vejam, é surpreendente, mas Deus trata o perdido com amor. Quando o rico lhe dirige a palavra, Deus responde, verso 25. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Deus não trata com ódio. No ensino de Jesus não tem um Deus colérico, um Deus agastado, um Deus que deseja o ódio e vingança. Ele não sente prazer na tortura, ele não tem prazer na desgraça. Se não, vejamos sua palavra através do profeta Ezequiel. Ezequiel 33, verso 11. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Nosso Deus se relaciona com base no seu caráter e não nos atos das pessoas e naquilo que, ao nosso ver, elas merecem. Filho, disse Deus a ele, é assim que Deus se dirige ao homem perdido. Ele o trata com amor, não há rancor, nem acusação, nem vingança. Deus é amor, diz a Bíblia, em João, 1 de João 4,16. Ele é amoroso com o salvo, mas também é amoroso com o perdido. Deus é amoroso com o religioso, mas também é amoroso com o ateu, que nem crê que ele existe. Deus é amoroso com o piedoso, mas também é amoroso com o ímpio. Isso é por causa do caráter de Deus. Isso determina como Ele trata as pessoas. Deus trata bem a todos. Ele chamou o perdido de filho. Portanto, Ele trata o perdido com amor. Segunda coisa, Ele nega-lhe
socorro. Ele trata com amor, mas não é mais tempo de socorrer. Verso 26, e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Como pode Deus tratar o perdido com amor e depois lhe negar socorro? Por uma razão simples: nosso destino final é escrito e decidido aqui, por nós aqui na terra. É fruto das nossas escolhas. Nós escolhemos onde passaremos a eternidade. Deus não interfere nas nossas escolhas. Se nos obrigasse a amá-lo, não seria amor de nossa parte, seria obrigação. Nós amamos a Deus por constrangimento, porque o amor dele para conosco, quando entendemos, foi tão grande que somos constrangidos a amá-lo, somos constrangidos a obedecê-lo, mas não porque ele nos obriga a obedecê-lo. Nós amamos a Deus, diz João, porque ele nos amou primeiro. O nosso paradeiro eterno é resolvido aqui e agora, resolvido por nós mesmos. É aqui que decidimos onde vamos passar a eternidade. São somente 2 lugares e tem um grande abismo entre eles. E tem um abismo intransponível entre esses 2 lugares. Na Bíblia não existe purgatório. Jesus diz que vai ser mais ou menos assim, esse processo. Mateus 25, 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Verso 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nosso futuro, nós decidimos aqui, nós somos responsáveis. Os meus pais não decidem por mim. Não somos vítima da posição dos astros. Não somos vítima de termos nascido sob tal signo. Tampouco somos vítima do número de letras do nosso nome. Nem somos vítimas de cores nas quais as pessoas acreditam. Nada disso. Eu faço a escolha. Eu decido onde passarei a eternidade. Não há nenhuma possibilidade de resolver depois e de mudar isso depois da morte aqui. Há um grande abismo entre os 2 lados, disse o Senhor. Como Deus trata o perdido? Deus trata-o com amor, mas Deus nega-lhe socorro. E em terceiro, Deus lembra-lhe qual é o caminho certo. Verso número 27. E ele respondeu: então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico continua dando ordens, mas ele é informado que os seus irmãos devem ouvir o que disseram Moisés e os profetas. Seus irmãos têm as Escrituras, têm a palavra de Deus, que se orientem por elas, disse o Senhor. Tinha o Antigo Testamento a esta altura. Ainda não tinha o Novo, que estava sendo escrito, sendo vivido para depois ser escrito.
Tudo o que o homem precisa saber para a sua salvação está na palavra de Deus, está nas Escrituras, está aqui o Senhor afirmando e reafirmando que ouçam Moisés e os profetas, que deem atenção às Escrituras. Qual o caminho para a salvação? Está na palavra de Deus. Verso número 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. O homem parece sensato agora, justo, olha só, preocupado, nem fez questão de ir ele mesmo, mas continua mandando. Parece que essa é a primeira vez que ele se preocupa com alguém que não seja ele próprio. Porque quando eu li no começo do texto, ele vivia regaladamente, e nem migalhas de sua mesa iam até Lázaro do outro lado. Mas agora ele é um homem preocupado com outros, ainda que sejam os seus 5 irmãos. Verso 31. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não é de provas que as pessoas precisam para crer. Não é de provas que as pessoas precisam para se converter e serem salvas. Precisam de fé, de boa vontade, de querer e de decidirem-se pelo Senhor. Irmãos, Israel experimentou milagres aos milhares. Foram libertos do Egito com a mão poderosa de Deus. Atravessaram o Mar Vermelho, diz a Bíblia, a seco, como quem anda pelo deserto, lá no fundo do mar, seco. E ainda viram afogarem-se depois deles, os que os perseguiam, todos afogaram-se. E do outro lado cantaram louvores a Deus. É milagre ou não? É muito milagre, mas a Escritura diz, Salmo 106, verso 13, logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Não é de milagres que precisamos para crer, precisamos de fé para quê? Para crer. Decisão de seguir ao Senhor e entregar a vida verdadeiramente para Ele. Alguém pode voltar dos mortos? Pode sim. Sabemos que Deus é poderoso para isso. Alguém pode voltar dos mortos, mas não receber nenhum crédito, não ser crido nisso. Mas também pode causar mais espanto do que fé, ou mais, pode causar fé no milagre e não no Deus do milagre. Pode causar fé na igreja onde operou-se o milagre e não no Deus do milagre. Pode causar fé no homem, no pastor, no bispo que operou através de sua vida o milagre e não no Deus do milagre. Pode causar uma corrida em busca de milagres para resolver a vida aqui, porque as pessoas tudo que querem é ficar bem na fita, resolver a sua situação, resolver as suas carências aqui, as suas dificuldades aqui, enquanto a vida no além, enquanto a vida além fica para depois. Não é de milagres que precisamos. Eu ouvi a respeito do pastor Tiago Lima, que quando fora missionário na Bolívia, contou que lá um homem morreu, foi colocado no caixão e no velório, como não estava bem morto, ele se levantou. E o povo apavorado, supersticioso, talvez pensando que fosse obra de espíritos, o apedrejou e bateu nele até a morte de verdade, agora de fato. Por quê? Porque não é de milagres que as pessoas precisam. E pode sim causar mais espanto do que fé nas pessoas. O que Deus está dizendo é a orientação espiritual que precisamos, o caminho da salvação
e a orientação que vem dele estão na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Deus reafirma para o rico, para o homem que fora insensato a sua vida toda, que a sua palavra é que precisa ser crida e ouvida, a própria palavra dele. Portanto, irmãos, Deus trata o perdido com amor, Deus nega-lhe socorro e Deus lembra-lhe qual é o caminho certo. E assim que Deus trata o salvo, e é assim que Deus trata o perdido. Vamos para umas considerações finais aqui. O caminho da salvação está na Bíblia. Como ser salvo? Como ser recebido pelo Senhor, pelo abraço de Deus, ser acolhido por Deus? Como viver junto e na presença dele para sempre? Escute o que a Bíblia diz. O caminho é Jesus. Atos 4, verso 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É Cristo que salva, é Jesus que salva. O caminho da salvação está na Bíblia. Deus nos responsabiliza por nossas decisões. Ele tratou o perdido com amor, mas negou-lhe socorro. Já era tarde para mudar de ideia. Somos responsáveis por nossas decisões, nossas escolhas. Sempre alguém está procurando alguém para culpar, o que chamamos de síndrome de Adão. Adão aponta para Eva, sua mulher, e a sua mulher aponta para a serpente. Ninguém quer ser culpado de nada. Nossas decisões são responsabilidade nossa. Nossas escolhas são nossa responsabilidade. E o destino final é irreversível. Há um grande abismo. Não se passa de um lado para outro. É isso que lemos aqui. E aqui termina a história bem diferente do que ela foi aqui na terra. Nada a ver com aparência, nem como as coisas eram conduzidas aqui. Qual é o destino que te aguarda do lado de lá? Você já fez a escolha, reforçou esta escolha. Saiba que Deus já preparou. Deus já reservou um lugar de amor em seu seio. Ele já reservou para ti. E você o escolheu? E você permanece firme nesta escolha? E o dia é hoje, meus irmãos. A decisão é hoje. Paulo falando aos Coríntios em 2 Coríntios 6:10, digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Nem sabemos se amanhã acordaremos, nem sabemos se haverá o dia de amanhã aqui na terra, mas de uma coisa sabemos, apegados no Senhor como o único caminho, nós podemos dormir aqui e acordar nos braços do nosso Deus. Há um só caminho, e ele é uma pessoa, é Jesus o caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É assim que se chega ao Senhor e se vai desfrutar, como Lázaro aqui da história, do seio do Pai.